Mas vai ligar sim, com certeza. E conserta ali, então não tem mais especial. Como é seu nome? Givanilda Guiar Rocha, mas algumas pessoas me conhecem como Gigi. Como você se sente no magistério hoje? Hoje eu me sinto bem, né? Até porque o meu maior sonho era estudar, né? Mas não tinha oportunidade. E quando o magistério surgiu, tudo que eu queria era estudar, porque queria realizar um sonho que eu tive desde a infância, né? Era ser professora. E quando o magistério surgiu, eu só queria buscar o melhor, dar o melhor, né? Até para me aprender, para que eu possa passar o que eu aprendi para as crianças, né? A primeira coisa que eu queria falar assim, é uma coisa que ficou mesmo marcado dentro de mim e que muito antes, eu já tinha feito o curso de gestão, mas antes de eu fazer o curso de magistério, eu ainda carregava essa dúvida comigo, né? Que é com relação ao jeito de a gente se expressar, por exemplo, né? E até o início do curso de magistério eu pensava que o jeito de eu me expressar era errado do jeito da pessoa da cidade se expressar, né? Até que veio um professor e falou, ó, não existe jeito certo ou errado de se expressar, existem culturas e populações diferentes uma das outras, né? O que eu entendo desse processo é que, na verdade, esse é um projeto que ele surge de uma demanda dos próprios extrativistas, que é a demanda que foi muito discutida antes da concretização desse projeto, ela foi muito discutida em espaços como audiências públicas, como reuniões com organização civil, com movimentos sociais, que na verdade é a exigência de uma escola adequada ao território, de uma escola que não seja essa escola urbana, essa escola da cidade, né, que nós conhecemos, que trata dos conteúdos das áreas, das disciplinas, que trata desses conteúdos de uma forma desconexa da realidade. Então o projeto Magistério Extrativista da Terra do Meio, ele surge através dessas parcerias, desses colaboradores, e o resultado da concretização desse processo todo é de um curso de formação de professores de nível médio que atenda à demanda dessas reservas extrativistas da Terra do Meio, que é a reserva extrativista do Xingu, do Rio Iriri e do Riozinho Danfries, essa última da qual eu coordeno na área do processo pedagógico. Então, avaliando hoje, no meu ponto de vista, assim, eu vejo que foi um salto, né? Um salto muito grande que eu pulei, né? Porque eu acho que se não existisse magistério até hoje, eu estava sem estudar. Porque chegou o sexto ano, eu cortou, né? Porque só tem até o sexto ano aqui na Resex. E terminou o sexto ano, parou. Então, depois que começou o magistério, que eu comecei a estudar novamente, Aí foi já no ponto, né? Comecei a trabalhar, comecei a correr mais atrás das coisas, né? Política pública, tanta coisa, para dentro da comunidade, né? Ajudando a comunidade e hoje eu vejo que é muito gratificante, né? Não só para mim, mas para todos, né? Todos os alunos que estão estudando e que eu não sei nem como falar assim, porque o curso de magistério é um negócio que desceu do céu aqui para a galera, né? Que se não fosse o curso de magistério, essa turma toda que está estudando hoje estava parado, né? Porque não tinha mais estudo para o pessoal. Então foi muito bom e está sendo, né? E hoje eu me sinto uma pessoa bem, né, no magistério. No início eu tinha um pouco de falha, né, de dúvida, porque eu ficava na dúvida, não sabia se eu conseguia, eu não sabia. Pensei até em desistir, né, mas aí, graças a Deus, topei muitas pessoas que me deu força, né, meus amigos do magistério, meus amigos fora, meus familiares. Então, foi
eu fui pegando força, né, motivando, porque não é fácil, né? Às vezes você tem muitos problemas que lhe afetam, né? Mas depois do terceiro modo eu já me senti uma pessoa segura no magistério, né? E tudo que agora, daqui para frente, tudo que eu quero é terminar. E se Deus quiser me formar para professora. E com relação ao que eu posso contribuir, né, do que eu aprendi, é justamente isso, né, passar, por exemplo, tentar registrar os conhecimentos que a gente tem hoje, porque assim, há conhecimentos muito importantes, né, que tem lá no livro Terra do Meio, por exemplo, né, mas a gente também tem que ter o cuidado de registrar para que nas próximas e futuras gerações a gente tá passando, né, por exemplo, para uma criança que nasce em 2021, por exemplo, ela vai crescendo e a gente que tem o papel de passar o que a gente aprendeu com os nossos pais para eles, né? Então, a tentativa desse projeto de formação de professores é formar professores do próprio local e no local. E daí essa dinâmica dessa logística toda que nós temos, que não é retirar o extrativista do seu território para que ele vá até a universidade se formar, mas fazer o inverso, é fazer com que a universidade venha até o território e as pessoas do território se formem dentro da perspectiva do diálogo com a realidade local. Então todo esforço nosso é romper com esse processo disciplinar, todo esforço nosso é romper com essa lógica da escola escritocêntrica, da escola tradicional, e todo esforço nosso tem a ver com uma tentativa de trazer esses elementos do extrativismo, da vida local, da pesca, da prática da seringa, da prática do extrativismo da castanha, em diálogo com as aulas de língua portuguesa, de matemática, de geografia, num exercício de propormos uma outra escola para o território, uma escola que atenda esse diálogo com os saberes locais, porque nós sabemos que a perspectiva de educação tradicional ela não contempla a demanda desse território. Haja vista que existem muitos saberes aqui nesse território que podem ser aproveitados dentro de sala de aula e se tornarem conteúdos a serem trabalhados e práticas a serem trabalhadas de uma forma mais lúdica, mais dinâmica e mais adequada à realidade local. E que eu consegui avaliar, porque antes na escola, quando eu terminei e parei, né? Aí comecei a estudar aqui na Reseg Riozinho do Anfriso. E os professores traziam conteúdo tal da cidade, trazia... E aquilo era muito difícil, né, para os alunos pegar. Eu comecei a estudar, mas eu percebi que eu estava tendo uma grande dificuldade, reprovei, cheguei a reprovar, por causa que era outra realidade que eu estava vendo e que eu estava vivenciando outra coisa, que era Resec, né? É muito bom conhecer a realidade de vocês, que em certos pontos se aproxima da minha realidade, de quando eu estudava ensino fundamental. É totalmente diferente de quando eu estudava o ensino médio, né? Porque eu estudei o ensino médio de uma maneira bem urbanocêntrica, um estudo bem urbanocêntrico. E aí, de vários alunos que tinham na sala, eram poucos que conseguiam pegar bem os conteúdos. E depois do curso de magistério, foi mais fácil porque todos os conteúdos trabalhados foi aqui da realidade da Resec, né? Por exemplo, matemática. O professor de matemática pegava castanha, pegava o peixe, para a gente trabalhar com os assuntos. Geografia, trabalhando aqui dentro mesmo da Resec, então isso facilita bastante, né? Facilita porque é uma realidade que os alunos já vivenciam aqui. Então é muito fácil pegar facilmente do que aquele conteúdo que vem da cidade pronto já, né? A gente sempre aprende muito vindo para cá, para as Resex, estando
com os alunos, né? Tendo essa vivência do dia a dia deles. E isso contribui muito para o aprendizado tanto do professor quanto do aluno. E a gente procura sempre estar contemplando dentro da disciplina que a gente ministra esse dia a dia que eles vivem, né? A cultura deles, essa questão da extração de materiais da floresta para poder sobreviver e contribuir com a disciplina de matemática no dia a dia deles é sempre muito gratificante. Fazer esse feedback, né, com a disciplina formal e a etnomatemática. Dentro da língua portuguesa, mas nas demais disciplinas que vocês estudam, eu vejo como que eu aprendo também aqui junto com vocês. Ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo sociologia, filosofia, matemática, física, química, eu também estou aprendendo, porque é um estudo assim que tem uma certa proximidade com a minha realidade também. Porque lá tinha a questão da castanha, né? Tinha o peixe, a seringa já é uma realidade nossa, que já foi uma realidade nossa, mas que hoje não é mais, mas a gente tem essas histórias. E aí, partindo dessa educação, desses conceitos, porque a gente vê os conceitos a partir da prática aqui nessas aulas na Resex, né? A gente estuda o conceito a partir da prática. E isso é muito, muito mais fácil de assimilar esses conceitos. Então, recentemente nós tivemos uma audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal. A Universidade Federal do Pará participou como colaboradora. Foram convocados os moradores e os professores que trabalham na Terra do Meio. E lá estivemos reunidos durante 3 dias, não só das reservas extrativistas, também como das reservas indígenas. E o que foi a proposta dessa audiência pública? Dialogar exatamente a questão da educação diferenciada na região da Terra do Meio. E a educação diferenciada na região da Terra do Meio implica em uma discussão já antiga, uma discussão anterior ao projeto Magistério Extrativista, que tem a ver com a adequação dessas escolas à realidade local. E o que se percebe por parte da própria Secretaria Municipal de Educação é que não tem sido contemplado materiais didáticos que trabalhem conteúdos a partir dos temas locais. Então essa audiência ela serviu para ampliar esse debate, para aprofundar esse debate e para fazer uma carta, uma agenda de trabalho e uma carta de compromisso por parte dos agentes do Estado, em especial a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED de Altamira. Bom, eu acho que está indo bem, porque aqui nós também não só estuda com os livros que vêm da cidade, mas também um que a Ana Maria fez, que a professora aí passa, que tem os conteúdos bastante interessantes, que eu conheci coisa que eu não conhecia, né? Fiquei sabendo das coisas que eu não conhecia, então, coisas passadas que os nossos antepassados contam, no livro está contando todas as histórias. E eu acho assim, acho bom. Estou aprendendo bastante, aprendi coisas que eu não sabia também da cidade, e em português, cada vez mais aprendendo, cada vez mais evoluindo, né? Para mim está excelente. Então dá para a gente fazer um plano de aula sobre a nossa cultura aqui. E talvez fique até mais fácil dessas crianças aprender a ler, né? Porque quando eu mesmo, assim, quando tinha alguma coisa de matemática, de biologia, que era a base daqui da nossa cultura, tudo ficava mais fácil, né? Porque é assim, um pouco que eu estudei, tudo que traz lá de fora, a gente tem aquela dificuldade pelo motivo que a gente não conhece, né? As aulas é muito curta, né, para essas crianças, porque você vê que o calendário nunca chegou aqui de acordo, né, com o tempo. E assim, tudo isso vai ter. Essas crianças têm 2 meses de aula, 3 meses de aula, né?
E aí vai. Aí se é uma coisa básica aqui na nossa cultura, além dessas crianças aprenderem mais rápido, vai ficar com mais facilidade, né? Porque eles já conhecem um pouco. E assim eu só acredito que só vai melhorar. Queria, se eu passar, quero ser um professor de língua portuguesa. E só mostrando para ele, né, contando as histórias dos nossos antepassados e relacionando as disciplinas com a própria realidade, né? Que eu espero que daqui a 3, 4 anos, por exemplo, não 3, 4 anos, mas daqui a 2 anos, né? A gente já tenha conseguido inserir nas disciplinas lecionadas aqui na Resex o livro Terra do Meio, né? Então, a minha principal luta, né, é lutar para que isso seja inserido dentro dos conteúdos lecionados aqui na Resex. E outra questão que também foi discutida, especialmente a questão desse trabalho do livro Terra do Meio, que é um livro que foi feito através da colaboração dos pesquisadores que fazem parte das próprias reservas extrativistas do Iriri e do Riozinho do Anfrísio. E foi colocada em pauta essa questão da necessidade de livros, especialmente de história e geografia, aproveitarem esse conteúdo para uso em sala de aula. Porque o livro Terra do Meio, ele parte do princípio de que aqui nesse local existe história, aqui nesse local existe geografia, e aqui nesse local existem os interlocutores desses saberes e os produtores desses saberes. E a partir do momento que esses saberes eles são registrados através do audiovisual, são registrados através da escrita, esses conteúdos eles passam a ter elemento de preparação para uma fase posterior, que seria o uso disso em diálogo com os conteúdos que são do calendário escolar. Então, o que eu percebo da importância não só desse livro, como de outros livros e de outras iniciativas que partam dessa realidade, a importância que eu percebo é que os alunos eles têm muito mais interesse no aprendizado quando você vem, por exemplo, explicando a matemática através do uso da pesca, explicando a matemática através do uso do trançado, explicando a matemática através da construção das canoas, explicando a matemática ou a física ou a história, enfim, as diversas disciplinas que existem através de práticas que existem dentro das reservas extrativistas. Isso aproxima mais o estudante do conteúdo, isso dá mais desejo de aprender do estudante por parte dos conteúdos. Por quê? Porque ele não estará aprendendo uma coisa que está fora de sua realidade. Então tudo que é próximo da realidade desperta um interesse muito maior. É o que eu percebo isso em todas as aulas, em todos os conteúdos que nós já trabalhamos e todas as tentativas que nós já fizemos de experimento, é de que quando utilizamos os elementos, os saberes e os fazeres locais, nós potencializamos a relação de ensino-aprendizagem de uma maneira muito mais significativa. Como eu estou estudando, né, no magistério para me formar professora, eu acredito que mesmo assim que esse material ainda não tiver dentro da nossa escola para a gente trabalhar, mas pelo que eu aprendi, eu vou tentar buscar, né, tentar passar o que eu aprendi no magistério sobre o material didático, a base da nossa cultura, para essas crianças, né? Enquanto o material não está praticamente dentro da nossa escola, eu acredito que o que eu aprendi eu vou tentar buscar, né? Pelo exemplo, da castanha, o peixe e várias outras coisas como matemática, língua portuguesa, ciência, né? Biologia, tudo dá para trabalhar com
com essas crianças sobre a nossa cultura. Esse material didático que você trabalha hoje, né, por exemplo, que vem da cidade, você acha que ele é adequado? Você acha que está bom assim ou precisa melhorar alguma coisa, né, no sentido de aproximar um pouco do que é vivido aqui pelos alunos? Você acha que está bom? Não, eles são bons, mas precisa realmente ser incluído mais algumas coisas que tratem dos costumes locais, né? Precisa, realmente. Porque os que vêm de lá não tem, né? E, como eu falei, só tem esse da Ana Maria aqui, que trata da cultura local, né? Dos costumes locais, né? Conta as histórias, né? Dos mais antigos. E tem outra pergunta, né? Você já falou que conhece o livro Terra do Meio e que trabalha, né? E em quais disciplinas você acha que esse livro pode ser trabalhado, né? Não só nas suas, por exemplo, mas no geral. Em quais disciplinas você acha que dá para ser trabalhado com o livro Terra do Meio? A disciplina que eu ministro dá para trabalhar a língua portuguesa e artes, né? Mas história, geografia, matemática, eu acredito que todas as disciplinas, tirando o inglês, né? Podem ser, o livro pode ser utilizado, sim, para trabalhar essas disciplinas. Bom, que eu vejo assim que dá para trabalhar na língua portuguesa relacionado às culturas locais, né? Primeiro, que a língua portuguesa ela não é isolada das outras disciplinas, né? Utiliza-se a língua portuguesa tanto para estudar história, para estudar geografia, para estudar matemática. E eu vejo assim que é muito difícil ensinar a língua portuguesa quando está desconectada da realidade dos alunos. Uma das formas de trabalhar a língua portuguesa a partir da realidade seria, por exemplo, os gêneros textuais, como é o caso dos contos, das histórias, das lendas, dos mitos, e mesmo construir textos dissertativos a partir disso. E aí, dessa forma, fica bem mais fácil, tanto para a compreensão dos alunos, quanto para depois conseguir se escrever um texto, ou fazer uma argumentação, enfim. E aí fica mais fácil para a aprendizagem, né? E também para conseguir compreender o que aquele texto ou o que aquele conteúdo quer transmitir. A mesma coisa com a merenda escolar. Já é uma demanda antiga que os moradores da reserva extrativista, eles querem uma merenda escolar que tenha referência do seu próprio alimento, ou seja, menos enlatados, que hoje é o caso que a secretaria envia para as escolas, muitos enlatados, muitos produtos artificiais. E aí nós teríamos, por exemplo, o uso dos alimentos do extrativismo, a castanha, a farinha do mesocarpo, a questão do açaí, a questão da macaxeira. Então existe uma série de alimentos que são possíveis de ser inseridos no cardápio da merenda escolar. E são alimentos que não são alimentos orgânicos, que são de produção local, são alimentos que são saudáveis, que são de própria produção extrativista. A merenda escolar ela não é suficiente, né? Ela não é de qualidade, porque quando a gente se fala de merenda de qualidade, é uma merenda que não é enlatada, né? Uma merenda que não vem empacotada. Então, a quantidade não é suficiente, porque se essas crianças hoje merendam até fim das aulas, porque a merendeira sempre ajuda, né? Com a tapioca, com um bolo de puba, com um bolo de macaxeira, para que essa outra merenda ela tenha uma base até chegar no final, né? Na merenda, né, escolar aqui, tem umas merendas que vem lá da CEMED para as escolas, que tem uns alunos que não gostam. E tem uns que já gostam, tem umas que o pessoal come com frequência, mas eu acharia que sim, deveria ter uma comida aqui da Resex, assim, uma fruta, assim, na merenda também, não só aquelas cores da cidade, mas uma banana, um mamão, essas coisas que é mais fácil, assim, um peixinho,
Não todo dia, mas assim, algum dia na semana, né? É sempre bom também a gente lembrar da nossa cultura aqui, da Resex. E de qualidade também não é. Inclusive, quando vem uma coisa, falta outra, né? Às vezes vem coisa que as crianças não comem e é tipo assim que elas têm que comer quase obrigada, né? Porque não tem outra coisa. E sobre se tivesse como incluir pelo menos um pouco, né? Eu já vou dizer a farinha, né? Tapioca, macaxeira, porque a gente tem muita coisa aqui que dá para incluir na merenda das crianças, né? Para uns tem aluno que passa mal, né, com a merenda da escola. Eu mesmo uma vez passei bastante mal com a merenda da escola, mas eu acho que é que não estava no dia mesmo do estômago aceitar aquela refeição. Mas tá tranquilo, é uma merenda mesmo bastante suavezinha, tranquila. Eu pergunto assim, se faz mal não a médio prazo, né? Ou seja, tu comeu e já faz o efeito. Eu te pergunto se faz mal, tu está consumindo esse alimento da cidade, por exemplo, e tu vai acumulando alguma doença ao longo do tempo sem tu perceber que tu está com aquela, por exemplo, no próprio estômago, né? Tem a doença da gastrite, e isso é causada por alguns alimentos, né? E a má alimentação também. Por alguns alimentos que vêm da cidade, né? Por exemplo, óleo, essas coisas. Tu acha que mesmo assim continua fazendo bem? Por exemplo, tu come hoje aqui, passa um ano comendo, e daqui mais um ano tu não vai sentir nada. Tu vai sentir as mesmas coisas que tu sente consumindo os alimentos aqui da região. Assim, as mesmas coisas, eu nunca passei mal assim, né? Depois, assim, tá com um bocado de tempo que eu como, mas nunca me senti assim, mal sendo da merenda. Eu acho que não faz mal, não. Bom, tem alguns que tem bastante coisa, né? Que é fabricado, tem muita proteína nele, muita coisa, e eu acho que não faz mal, não. Não dava para vir tanta coisa da cidade, porque eu vejo ali tem crianças que não gostam de sardinha, outros já não gostam de salsicha, né? Outros já não gostam do suco que vem. Muitas crianças tomam, não se sentem bem. Aí às vezes a pessoa fala, não, mas tem que tomar. É assim, tem que tomar, tem. Só que é difícil a gente comer uma coisa que a gente não gosta, né? Então eu acho assim que a questão da merenda é outra coisa que deveria mudar totalmente, né? Mas aí só o pessoal pode saber. O meu recado que eu deixo para os alunos, não só para os meus colegas, mas como para todos, que não estude com esse livro só na escola, mas também em casa, assim na hora que não estiver fazendo um trabalho, estiver descansando, pegue um livro, lê. Ele é bastante interessante, tem uns conteúdos bastante interessantes, umas histórias, e que todos, assim, não vou dizer que é obrigação, e todos têm que ler, mas assim, é bom as pessoas se interessarem, né, pelo esse livro e dar uma lida nele. No início eu tinha um pouco de falha, né, de dúvida, porque eu ficava na dúvida, não sabia se eu conseguia, eu não sabia. Pensei até em desistir, né, mas aí, graças a Deus, topei. Muitas pessoas que me deu força, né, meus amigos do magistério, meus amigos fora, meus familiares. Então, eu fui pegando força, né, motivando, porque não é fácil, né. Às vezes você tem muitos problemas que lhe afetam, né, mas depois do terceiro modo eu já me senti uma pessoa segura no magistério, né, e tudo que agora, daqui para frente, tudo que eu quero é terminar, e se Deus quiser me formar para professora. Esse é um conhecimento que só aqui eu poderia ter, né? Eu tenho o sonho de poder, de ter oportunidade lá no meu local, de que haja um dia esse tipo de educação diferenciada, porque eu acredito que é por aí que a gente vai conseguir
dar autonomia aos estudantes do seu local, né? Os estudantes do meio rural, os estudantes do campo. E para mim começa tudo daí, partindo da realidade, estudar, conhecer a teoria a partir da nossa realidade. A questão do método filosófico, a questão da palavra método, de onde ela se origina, e de que o extrativista também tem método. O extrativista ele também tem uma metodologia de trabalho. E por que não dialogar com esse conceito que já é da prática dele, trazendo para o campo da filosofia? Por que não dialogar dessa prática da coleta da castanha com a questão da matemática? Por que não falar de borracha e falar de história mundial? Como, por exemplo, não existe nada no mundo hoje que aconteça que não haja a presença da borracha. Então, temos aí as fases da história e temos aí a vida do ribeirinho, a vida do extrativista que está mergulhada nesse universo histórico dos ciclos da borracha. Então aqui não existe nenhum aluno da turma que não tenha ouvido uma história do ciclo da borracha. E o que é melhor, a história dos seus pais, a história dos seus avós está relacionada a esses ciclos que fazem parte da história mundial, que fazem parte da história do Brasil, que fazem parte da história do Pará. Então, a história, a geografia, a física, a matemática, a biologia, não é mesmo? Então, temos aí muitos exemplos de muitas práticas que utilizamos dentro de sala de aula e que são muito mais significativas que esses conteúdos que, por vezes, são criados por pessoas que sequer conheceram esse território e sequer dialogam com esse território. Uma outra coisa assim que eu já havia reconhecido isso, mas que através do magistério também eu pude reforçar, né? É que não existe ninguém cego, por exemplo, né? Muitas vezes as pessoas que não sabem ler falam assim, não, eu sou cego porque eu não sei ler. Tu já sabe. Não, não tem isso, né? A diferença é que eu tenho o conhecimento das letras, mas eu posso ter o conhecimento das letras, só que eu não tenho conhecimento do mundo, de vivenciar, né, o que uma pessoa de 50 anos vivenciou, né, por exemplo. E eu acho que esse meu conhecimento, ele contempla o conhecimento da pessoa que viveu e que não sabe ler os livros, né? E o conhecimento dela contribui muito mais ainda para o meu conhecimento, né? Porque assim, sem o conhecimento das pessoas, né, as histórias que as pessoas carregam, acho que não haveria escrita no mundo, né? Então, eu acho que, não sei se eu respondi a pergunta, né, mas é isso.